Vivemos em um ritmo frenético. Correria, ativismo, pressão, metas, agendas lotadas, sobrecarga, esgotamento, notificações. Estamos sempre correndo. Você corre o dia inteiro, resolve 1000 coisas, vive ocupado, mas no fim, sente que algo continua faltando. É possível estar cheio de tudo e mesmo assim estar vazio de Deus. O que tem te roubado do eterno? Essa é uma série, um convite para parar, refletir e reconectar com o que realmente importa. Ladrões do eterno. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Iniciamos nesta manhã essa série, Ladrões do eterno, cheios de tudo, vazios de Deus. Eclesiastes, o capítulo 2, quero ler com os irmãos os versículos 22 e 23 da palavra do nosso Deus. Eclesiastes 2, 22 e 23, os irmãos podem acompanhar também na nossa projeção. Assim diz a palavra do Senhor. Pois, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa, também isto é vaidade. Uma palavra, meus irmãos, que nós podemos resumir o tempo que nós vivemos é excesso. Excesso de compromissos, excesso de reuniões, excessos de responsabilidades, excessos de informações, excessos de consumo, excesso de distrações. Excesso. O que me preocupa, que o mais alarmante é nós não percebermos que por vezes estes excessos têm nos anestesiado de tal maneira que não compreendemos a realidade mais importante de todas, que estes excessos têm nos roubado do principal, que é a eternidade com o nosso Deus. Nós estamos trabalhando pelas coisas do presente. Paulo nos disse que devemos buscar as coisas que são do alto e tudo que a gente faz é buscar as coisas dessa terra. Paulo nos disse que devemos pensar nas coisas que são do alto e muitas das vezes o que ocupa o nosso pensamento é exatamente as coisas que são dessa terra. Estamos focados no agora, estamos focados no presente, no próximo compromisso, na próxima tarefa, no próximo pagamento, no próximo bem. E nós nos esquecemos que o mais importante é vivermos com os olhos voltados para aquilo que não passa, aquilo que não muda, que é a eternidade. Deus nos convida a vivermos com os pés na terra, mas com o coração no céu. Essa série, meus irmãos, é uma série urgente e é um verdadeiro convite para nós. Um convite para a gente parar um pouco e refletir, talvez recalcularmos a rota. Porque existem ladrões que têm nos roubado daquilo que realmente importa. Onde é que está a eternidade na sua vida? Faça um exercício essa semana. Quanto tempo você se dedicou para pensar acerca da eternidade na sua vida, no seu coração? Quanto tempo dos seus recursos você investiu nas questões da eternidade, da vida com Deus? Isso talvez já seja um apontamento, uma evidência de que a eternidade não tem feito parte da nossa agenda. A sensação que tem, meus irmãos, é que nós estamos correndo atrás do vento. Correndo daqui, correndo acolá, buscando as coisas desse mundo e não percebemos que estamos nos perdendo do mais importante, que é da nossa vida com Deus, daquilo que é eterno, que deveria ocupar a nossa mente e o nosso coração. Nós estamos tão cheios das coisas desse mundo, só não nos damos conta que por muitas vezes nós estamos vazios de Deus e da sua presença. Isso não nos incomoda mais. Nós estamos sempre buscando cada vez mais. O carro já não é bom o suficiente, a casa não é boa o suficiente, o emprego não é bom o suficiente, a renda, o salário não é bom o suficiente, e a gente está sempre procurando mais e mais, o celular está sempre desatualizado. Isso tem gerado o quê? Gente cansada, gente sobrecarregada, gente endividada.
e muitas pessoas vazias e frustradas, porque estão com a mente e com a vida e a prioridade no lugar errado. Por isso, essa série Ladrões do Eterno. A cada domingo, pela manhã, durante esse mês de junho, nós vamos desmascarar um tipo de ladrão. Vamos falar hoje sobre o ativismo. O próximo domingo falarei sobre o materialismo, depois sobre as futilidades e por fim vamos terminar com o mundanismo, quando o mundo toma o nosso coração. Hoje, o primeiro ladrão que nós vamos desmascarar é o ativismo. E quero explicar o que seria esse ativismo. Não falo aqui de uma questão ativista, de uma questão partidária, de uma questão política, defendendo uma causa, mas no sentido da palavra de uma hiperatividade, de um excesso de atividade, de um excesso de trabalho, de um excesso de funções. É exatamente sobre esse tipo de ativismo que nós vamos pensar nesta manhã. Nós estamos vivendo uma sociedade com uma cultura acelerada, meus irmãos. Eu não sei se você já se deu conta, mas o áudio do seu WhatsApp é acelerado. Os vídeos estão acelerados. A rotina com que a gente vive hoje é acelerada. Vivemos em Ecoporanga, mas parece que nós vivemos uma metrópole. Não temos tempo para mais nada, a gente está sempre correndo. É demandas e mais demandas, notificações e mais notificações. Corremos de um compromisso para o outro, corremos de um trabalho para o outro, acumulamos funções, responsabilidades, tarefas. E às vezes quando paramos, se paramos, que existem momentos que a gente não consegue nem parar, que é o que nós vamos ver nessa manhã, nós nos damos conta de que aquilo nunca foi suficiente, nós não conseguimos dar conta de tudo. Sempre fica uma coisa pendente, nós nunca fizemos o suficiente. Você já se sentiu com essa sensação? Corremos e não sabemos para onde, meus irmãos. A cultura que vivemos é uma cultura estressante que tem drenado as nossas forças. Tem afetado a nossa vida emocional, tem nos desgastado, mas principalmente tem afetado a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Queremos falar nessa manhã, não é que o trabalhar é pecado. Não é contra a atividade, não é contra o esforço, não é contra a produção, não é contra isso. A Bíblia não condena, a Bíblia diz que o trabalho é uma bênção. Deus nos abençoa por meio do nosso trabalho. Tem que sustentar a casa, tem que trabalhar. A Bíblia diz, inclusive, que quem não trabalha também não coma. O problema não é a atividade em si, mas é o excesso. É a falta de equilíbrio. E nesse texto que nós lemos, Eclesiastes 2, Salomão, com sua sabedoria, nos convida a refletir. Porque ele chega a dizer que no trabalho as pessoas estão se perdendo e que tudo se tornou vaidade. É como correr atrás do vento, e ele, em sua sabedoria, nos convida a refletir nessa manhã sobre o custo, os impactos de vivermos uma vida acelerada. E no final, depois de apontar as causas, eu quero apontar a solução usando o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, vamos pensar acerca dos custos. Qual é o custo de quem vive uma vida acelerada, uma vida ativista, uma vida sob o ativismo? O texto nos diz que ele diz que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Ele faz uma pergunta retórica. A sua fadiga, o que está no seu coração, essa pessoa que está trabalhando debaixo do sol, qual é o proveito, o que ela tem tirado de bom? E ele traz uma resposta dramática, ele diz, porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa, também isso é vaidade. Salomão está descrevendo aqui um estado de uma pessoa fisicamente exausta, emocionalmente abalada, drenada e espiritualmente vazia. Ele diz, que custo tem? Que valor tem? Qual é o sentido de viver uma vida assim? Enquanto você vive e trabalha desse jeito, a sua vida só se transforma em dores, em desgostos, em tristeza. E ele complementa, isso tudo é vaidade. Não deveria ser assim. Não faz sentido. Salomão está pintando um quadro aqui da nossa geração que está cansada, agitada e sobrecarregada. E qual é o primeiro impacto dessa vida acelerada e hiperativa que Salomão descreve aqui nesse texto? O primeiro impacto é um esgotamento e frustração, quando ele diz,
todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto e tristeza. O resultado de alguém que é dominado por essa cultura acelerada de hiperatividade, de uma produtividade a qualquer custo e sem parar, Salomão diz que o resultado disso é uma vida de dores. Cansaço físico, fadiga, tudo dessa pessoa é dor e aflição, e ele diz mais, o seu trabalho é motivo de desgosto, o seu trabalho é motivo de tristeza. Será que tem gente se sentindo assim hoje? Por conta do trabalho, tudo que se tornou a vida hoje virou motivo de desânimo, de desgosto e de tristeza. Salomão está dizendo que quem vive essa cultura vive com os corpos doentes por conta do estresse e da sobrecarga. Trabalhar é errado? Não. Trabalhar é necessário. O problema é quando o trabalho se torna destrutivo para nós. O problema é quando eu acumulo um excesso de trabalho, cada vez mais funções, e a gente não se dá conta de que isso vai nos destruindo. A vida se transforma em uma vida de dores. Tem gente que acha que é um elogio, é algo vantajoso dizer, o meu nome é trabalho. Tudo da pessoa é trabalhar. Tudo da pessoa é falar sobre trabalho. Tem um emprego, pega 2 empregos. Tem 2 empregos, pega 3 empregos. A pessoa, tudo dela é trabalhar e nunca se contenta com o que tem. É sempre uma função a mais. E Salomão está dizendo, e tudo isso aqui é vaidade. Tem gente que não consegue se desligar do trabalho, leva o trabalho para casa. E chega em casa e fala do trabalho. Vai sair para passear com os filhos na praça, vai tomar um sorvete e fala de trabalho. Vai viajar de férias, não consegue se desligar do trabalho. A vida da pessoa se tornou uma vida de dores. Um filósofo coreano, Byung-Chul Han, escreveu um livro muito interessante, A Sociedade do Cansaço. Recomendo, um livro maravilhoso. E ele vai falar que se tornou a nossa sociedade. Uma sociedade marcada pela produtividade, pelo desempenho. Tudo é formado, tudo aponta para uma sociedade que quer fazer sempre cada vez mais. E ele chega a dizer que a próxima epidemia não será viral, mas será uma epidemia mental, porque tudo isso tem trazido dores, ansiedade, distúrbios emocionais por conta dessa loucura que virou hoje o trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você não é uma máquina. Nós somos gente. Deus não nos mede pela nossa produtividade, mas pela nossa intimidade com Ele. Tem gente que acha que precisa estar sempre fazendo coisa para Deus, está de domingo a domingo na igreja, achando que produtividade é sinônimo de intimidade. Não é. Precisamos rever as nossas prioridades. Devido ao cansaço, tem muita gente que simplesmente não ora mais. Está sempre com uma desculpa. Pedir a Deus, Deus abre uma porta de emprego, Deus abre uma porta de trabalho, e Deus vai lá e abre a porta de trabalho. Deus abençoa. A pessoa começa a trabalhar, e ao longo do tempo a vida vai passando, e a pessoa faz o seu trabalho, a sua vida. E essa pessoa que antes orava, agora não ora mais. Que antes lia a Bíblia, agora não lê mais, porque está ocupada, está cansada. Quantas e quantas pessoas eu tenho ouvido falar que está cansada, e será que o que está fazendo não é por conta do excesso? Será que não é por conta de um excesso de função, de um excesso de atividade? Isso está afetando a nossa vida com Deus. Quem lia a Bíblia não lê mais. Gente que não faltava um culto, mas agora tem sempre uma justificativa, não é porque eu estou cansado, porque eu estou trabalhando muito. Aquilo que deveria ser uma bênção tem se tornado uma maldição, tem gerado gente esgotada e frustrada. Em segundo lugar, ele diz uma segunda causa para essa vida ativista, é a inquietação constante. Olha o que o texto diz, nem de noite o seu coração descansa. Salomão agora diz, qual é o segundo impacto de uma vida marcada por essa correria, por esse ativismo. Ele diz, essa pessoa vive com uma inquietação constante, nem de noite o seu coração consegue descansar. Uma pessoa que não desliga, uma pessoa que não para,
Ele não só denuncia um corpo que está cansado, mas ele também agora aponta para um coração cansado, para uma alma desgastada, para uma alma inquieta. Salomão está descrevendo aqui o retrato de alguém que consegue deitar, mas não consegue dormir, não consegue descansar. E às vezes dorme com os melhores colchões, mas não consegue descansar, não consegue ter paz. Dorme nos melhores travesseiros, mas não descansa. Porque a mente continua acelerada, a mente não desliga. Meus irmãos, nós estamos em um tempo como as pessoas estão precisando parar um pouco e desfrutar da paz, do silêncio. A mente não para. É uma sucessão de notificações. Você está dirigindo, chega uma notificação, você olha. Você está no culto, chega uma notificação, você olha. E a sua mente trabalhando o tempo todo, 24 horas por dia, um excesso de informação, notícia, coisas fúteis que vão nos tomando, e você dorme com o celular na mão, você acorda com o celular na mão, e você não se dá conta de que às vezes você não está desligando. A sua alma está perturbada. Está sempre preocupado com a reunião do dia seguinte, com a segunda-feira, com a próxima conta, a próxima fatura, o próximo boleto, a próxima responsabilidade, um excesso de cobrança interno, com medo de falhar, medo de não dar conta, e por isso simplesmente não descansa, vive atordoado. Nem de noite o seu coração descansa. Gente que vive perturbado, inquieto. E a Bíblia nos aponta um exemplo de uma pessoa que vivia assim, com a mente acelerada, com a inquietação na alma, e por conta disso estava perdendo o que realmente importa. Você lembra da história de Marta e Maria? Jesus estava passando por Betânia, um vilarejo que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e era de costume Jesus frequentar aquela casa. Marta vê Jesus passando com a sua comitiva e diz: vem cá em casa, Jesus, entra. Seja bem-vindo. Jesus entra, e o cenário que o texto apresenta lá em Lucas 10 é que Maria, ao ver que Jesus chegou, ela para. Ela quer aprender de Jesus. Ela quer ouvir a palavra de Jesus. Por outro lado, o texto apresenta Marta agitada, correndo, talvez fazendo café, talvez preparando o almoço. Jesus não chegou sozinho, tinha mais gente, ela estava ali inquieta, e chega um momento que ela mesma fala com Jesus: ô Jesus, eu estou correndo aqui, eu estou fazendo tanta coisa, e a minha irmã está sentada aí, você podia falar com ela para vir me ajudar? Mais ou menos assim. E aí então nós conhecemos o texto que a Bíblia diz que Jesus chega para ela e diz: ô Marta, Marta, Marta. Quando chama o nome por 2 vezes seguida, é porque está chamando a atenção. Ô Marta, deixa eu te falar uma coisa, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. A Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A Marta estava indignada, achando que ela estava fazendo o que era certo. E Jesus não estava aqui condenando os afazeres de casa, tá, gente? Jesus aqui não está condenando o trabalho, o serviço, nada disso. O problema é quando isso toma o lugar do prioritário. O problema é quando isso substitui aquilo que não deveria ser substituído, que é a presença dele. A Maria entendeu que quando Jesus está falando, tudo pode esperar. A Marta estava interessada em fazer mais para Jesus. A Maria estava interessada em estar mais tempo com Jesus. E essa é a grande diferença, irmãos. Jesus não está interessado simplesmente nas coisas que podemos fazer para Ele. Mas Ele está muito mais interessado no tempo que nós dedicamos para estar com Ele. Ele diz: Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. O que ela escolheu? Ela escolheu ficar com Jesus. E o que gerou no coração da Marta? Inquietação, pensamento acelerado, se concentrando só naquilo que era passageiro, enquanto a Maria estava se concentrando naquilo que é eterno. Tem um livro da Joanna Weaving que é muito interessante, pelo menos o título dele já chama a atenção, quando ele diz assim: como nós podemos ter o coração de Maria no mundo de Marta? E talvez esse seja um desafio para nós. No mundo corrido, no mundo ativista, no mundo hiperativista, nós precisamos ter o coração daquela que entende o que importa não é o momento do agora, mas o eterno.
O que importa é a palavra de Jesus. O que importa é o que Jesus pode me ensinar. E por muitas vezes a gente está como Marta. Sempre buscando fazer mais, cuidando do urgente e deixando o essencial de lado. E é por isso que gente que vive assim não descansa. Gente que vive assim vive uma vida perturbada. E a gente precisa pensar, meus irmãos, o que eu tenho feito para Jesus? Quanto tempo eu tenho dedicado para estar com Jesus? Mais importante do que fazer para Ele é estar mais com Ele, sabe por quê? Jesus não valoriza a nossa quantidade de produção, mas Ele avalia e valoriza a qualidade da nossa permanência. Sem mim, nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está interessado na qualidade da permanência. É quem está enraizado nele, é quem está enxertado nele. E por muitas vezes a gente não tem tempo para isso, porque a gente está cansado e sobrecarregado. E a mente está completamente ligada com as coisas do mundo, mas desconectada das coisas de Deus. Talvez essa manhã Deus esteja nos trazendo aqui para refletirmos o que eu tenho feito daquilo que realmente importa, onde Jesus está na minha lista de prioridade. Então, depois de apresentar o custo do ativismo, eu quero agora caminhar para a solução e já caminhar para o final, usando o exemplo de Jesus. Jesus diz para Marta, uma coisa é necessária. Como nós temos dificuldade para valorizar esta única coisa. Nós queremos tantas outras coisas, mas ele diz que só uma coisa que vale a pena e é estar com ele. E no meio desse mundo de agitação, Jesus nos ensina pelo menos 3 princípios, meus irmãos, para que a gente não viva escravo do ativismo, da hiperatividade. A primeira lição está em Marcos 6,31, quando ele nos ensina o princípio do descanso. A Bíblia diz assim, está na tela: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O contexto é de Jesus em atividade com seus discípulos. O contexto é de Jesus sempre suprindo as demandas de multidões que estavam com ele. E a Bíblia vai nos dizer agora que, em um momento, ele chama os seus discípulos e diz: venham comigo, mas não para trabalhar mais, mas não para colocar mais carga. Venham comigo para descansar um pouco. Se você ler o versículo 32, a Bíblia vai dizer que eles não tinham nem tempo para comer. Tamanha atividade, tamanha responsabilidade, tamanhas demandas que tinha naquele tempo com Jesus. Mas chega um momento que Jesus vira para os discípulos: ei, nós precisamos parar um pouco. Nós precisamos descansar um pouco. Tem gente que acha que descansar hoje é pecado. Eu não posso parar, que se eu parar eu vou morrer. Se eu parar, eu não vou dar conta de tudo, e a gente continua. Mas a Bíblia nos ensina que descansar é um princípio bíblico. Deus descansou no 7º dia. Jesus vira para os discípulos: nós precisamos descansar um pouco. Quando Elias estava esgotado, irmãos, depois de um excesso de atividade, ele pede a morte. Como é que Deus foi lá tratar com o profeta Elias? Ele mandou levantar e vamos trabalhar? Não. Deu pão, deu água e deixou dormir. Acordou? Acordei. Toma pão, toma água e dorme de novo. Precisava descansar. Precisava parar um pouco. A cultura de hoje, desse mundo produtivo que nós estamos vivendo, descansar é visto como preguiça. Só que a gente se esquece que se você não parar um pouco, você vai sucumbir. Você vai colapsar. Não, mas eu não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer. Meus irmãos, teve um dia que eu precisei parar. Trabalhava no banco, já disse isso aqui na igreja. Eu trabalhava de manhã e à tarde no banco, num ritmo frenético. De cobrança, de metas, de produção, de vendas. E à noite, de madrugada, eu trabalhava fazendo umas artes. Eu tinha quase 20 empresas que eu trabalhava e atendia. E isso eu fazia de segunda a sexta. Até que chegou um momento que eu colapsei. Comecei a chorar de repente, sem motivo.
Meus cabelos caíram e os irmãos estão vendo o resultado. Infelizmente essa lâmpada aqui prejudica ainda mais. Não sei o que aconteceu e nunca mais nasceu de novo. Mas enfim, agora pelo menos parou de cair e está ficando branco. E aí eu comecei a falar assim, meu Deus, estou doente, preciso de um remédio para melhorar isso aí, porque não está certo. As coisas já não estavam funcionando muito bem. Não queria mais ir para o meu local de trabalho, aí fui para uma consulta no psiquiatra. Demorei até aceitar que precisava ir, porque tinha um preconceito de que isso não é coisa de gente, isso não acontece, até você passar. Cheguei na sessão, contei tudo para o doutor, falei, eu vou falar tudo para ele me dar um remedinho abençoado para eu poder voltar para casa e voltar à minha vida. E desabafei. Olha, está acontecendo isso, e falei uma meia hora, aí ele terminei de falar, ele virou para mim e falou assim, você não está doente não? Eu falei, mas não é possível, doutor? Essa choradeira, esse problema, eu dei uma úlcera no estômago, um negócio complicado, não estou doente. Não, você não está não. Mas o que eu tenho então, doutor? A pergunta que ele me fez foi, ô Carlos, me fala uma coisa aqui, você me contou sua rotina, beleza. Qual é o dia da semana que você não faz nada? Eu falei, esse médico só pode estar doido. Como assim nada? Quem hoje para ficar sem fazer nada? Nesse mundo corrido, tem conta para pagar e tal. Ele falou assim, o seu problema não é que você está doente, é que você não está desligando. Qual é o dia que você sai para tomar um café com a sua esposa? Qual é o dia que você sai para tomar um sorvete com a sua filha? Eu falei, doutor, não está tendo tempo nem para isso. E ele falou, o problema está aí. Você está com uma sobrecarga de estresse, um excesso de função, você vai ter que mudar radicalmente a sua vida, a sua rotina. Ou você muda, ou você morre. Aí eu falei, pronto, morrer eu não quero, vou mudar. Na mesma semana tomei decisões radicais e cortei praticamente todas as empresas que eu atendia, de 20, caiu para 5 e fiquei só com o essencial, radicalmente. O acompanhamento durou um mês, na próxima consulta que eu voltei ele já me deu alta, você já entendeu tudo. Você só precisava parar um pouco. Nós precisamos olhar para dentro de nós e pensarmos, será que eu não estou negligenciando o descanso? E é por isso que a minha vida se tornou um peso, um fardo, e a minha alma está se esgotando, e às vezes até Deus está se parecendo distante de mim. Jesus chama os seus discípulos e diz, vamos descansar. Vamos parar um pouco. Segunda lição que Jesus nos ensina é o princípio da solitude. Em Marcos 1,35 ele diz, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para o quê? Para orar. Em um momento ele chama os discípulos para descansar. E agora, ele tira um momento para orar. O que é solitude? Ricardo Barbosa, ele trouxe esse conceito bem interessante. Solitude é o silêncio intencional provocado por nós mesmos, no qual nos afastamos de pessoas e atividades para um encontro com Deus e conosco mesmos. Jesus, que era o próprio Deus, tira tempo para falar com Deus. E quem somos nós para acharmos que não precisamos de oração? Jesus tira um tempo de silêncio para dedicar tempo para buscar a direção de Deus. Se nós não tirarmos tempo para buscarmos a Deus, tirarmos momento para um lugar secreto, nós estamos perdidos. Investir tempo em nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é essencial para uma vida equilibrada. Se você não tem tirado tempo para ficar sozinho com Jesus, no seu quarto, no seu lugar secreto, você está fadado a se perder. Aprender a buscar a Deus no lugar secreto, porque é lá que as respostas vão vir. É lá que você vai experimentar um renovo de Deus. É lá que Deus vai te trazer ânimo. É lá que nós seremos alimentados pela palavra de Deus. E terceiro e último lugar, Jesus nos ensina a dizer não para não comprometer a missão. O texto que li, ele se afasta para orar, mas o texto continua. Mais tarde, coloquei aqui, mais tarde, agora sim. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurar Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Todo mundo estava caçando, cadê Jesus? Cadê Jesus? O povo estava querendo milagre, ensino, cadê Jesus? Cadê Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu,
devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Todo mundo procurava Jesus. Jesus poderia ter se sentido orgulhoso e falado: agora é eles que esperem, porque eu sou importante. Todos estão à sua procura, Jesus. Jesus poderia falar: então vamos lá, gente, vamos atender as demandas. O que é que o pessoal está precisando fazer? Qual é o milagre? Qual é a demanda? Qual é a falta? O que é que está acontecendo? Vamos lá. Não, mas não foi isso que Jesus falou. Pedro chega, os outros discípulos: Jesus, está todo mundo te procurando, vamos lá. E Jesus falou assim: não. Devemos prosseguir para outras cidades. Jesus disse não para um povo que estava à procura dele, para que isso não comprometesse a sua missão. E ele disse: foi para isso que eu vim. Jesus sabia que tinha mais gente precisando dele. Jesus sabia que tinha outras cidades para serem alcançadas. E ele disse: não, nós não vamos atender, porque existem agora uma outra direção. Ah, meus irmãos, aqui a gente precisa aprender. Porque que coisa difícil é a gente aprender a dizer não para os outros. Não, pode deixar que eu faço. Não, deixa comigo. Você sabe fazer? Deixa comigo. Às vezes nem sabe, mas deixa comigo. Você pode levar fulano em tal lugar? Está ocupado, está com a família. Ah, eu vou, deixa comigo. Sai para passear com os filhos. Ah, você podia tanto fazer isso assim para mim agora. Nem tão urgente, não é nada grave. Ah, eu vou. E a gente vai, agradando todo mundo, falando sim para todo mundo. E a gente não percebe que viver assim nos faz viver sem propósito, longe da missão. E nos tornam pessoas doentes, porque quem vai morrer somos nós. Tem coisa que não é função nossa, tem coisa que não é responsabilidade nossa, mas a gente acha assim: mas se não for eu, não vai dar certo. Se eu não fazer, não vai ficar bem feito, eu prefiro pegar tudo para fazer. E Jesus está dizendo: não, você tem que aprender a dizer não, para que você não se perca no meio do caminho. O que você faz, meu irmão? Para quem você faz? Porque tem coisa que a gente faz que não é coisa que Deus pediu para a gente fazer. E essas coisas têm nos roubado de Deus. Por isso, nessa manhã, aprenda a dizer não para aquilo que te rouba do propósito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Enfim, então vamos concluir. O que tem te roubado do eterno? O que tem te afastado do que realmente importa nesta vida? Coloca aí para mim de novo, João, sumiu aqui para mim. Jesus disse: só uma coisa é necessária. Salomão falou: tudo isso é vaidade. Talvez você está correndo demais e está perdendo o verdadeiro sentido da vida e não se deu conta de que essas coisas têm te roubado daquilo que realmente importa. Meus irmãos, que o nosso trabalho, que as nossas ocupações, que tudo aquilo que a gente faça seja uma bênção na nossa vida e não uma maldição. Que a gente não venha trocar Jesus por nada nesse mundo. Que a gente não venha dedicar a nossa vida de tal maneira com as coisas desse mundo que nos roube daquilo que deveria ser o que nos impulsiona, que é viver para a glória de Deus e buscando e fazer a vontade de Deus, o seu reino. Que a gente aprenda que viver assim não compensa. Quem vive assim só vive cansado, quem vive assim só vive doente, quem vive assim só vive frustrado. Viver uma vida dessa maneira, disse Salomão, para quê? Que sentido é nisso? Trabalhar e viver dessa maneira debaixo do sol? Tudo isso é vaidade. Em que você tem dedicado o seu tempo e os seus recursos? Talvez essa seja uma manhã para que você possa parar um pouco e pensar: será que eu não estou fazendo demais? Será que eu não estou dando demais vazão aos excessos? Eu preciso parar um pouco e pensar onde é que Jesus está na minha vida. Aprenda a dizer não. Separe as coisas. Coloque limites. E priorize a sua comunhão com Deus, porque de fato é só uma coisa que é necessária. As outras coisas são secundárias. O nosso problema é que a gente quer se ocupar das coisas secundárias e o essencial vai ficando de lado. Pare um pouco. Reflita, repense, recalcule a rota e recomece com Deus. Que Deus nos ajude a não sermos escravos do trabalho, a não sermos escravos da correria, mas que a gente possa fazer da eternidade a nossa vida, a nossa agenda, a buscar e a pensar nas coisas que são do alto. Amém? Fica de pé no seu lugar. No próximo domingo nós vamos pensar sobre o materialismo.
Que Deus nos ajude, meus irmãos.